Mais uma vez estamos aqui, né, elaborando um vídeo para contribuir com o aprendizado no Brasil e mais especialmente para a gente dar continuidade à disciplina de Introdução à Ciência e Tecnologia dos Materiais que eu ministro na Universidade Cândido Mendes. Então esse vídeo vai em especial com meus alunos, mas aberto para todo o público que queira assistir. Bom, para a gente falar de diagramas, primeiro a gente precisa relembrar algumas pequenas coisinhas. Por exemplo, a gente, quando reúne dois ou mais componentes, esses dois ou mais componentes eles podem se apresentar como uma única fase ou como mais de uma fase. Quando ele se apresenta como uma única fase, a gente chamava lá antigamente de mistura homogênea e mais de uma fase, mistura heterogênea. Para nós aqui da engenharia, como é que a gente vai encarar isso? Se apresentar uma única fase, nós temos solução. Por exemplo, água e açúcar com um determinado teor de açúcar, que é o que a gente vai ver daqui a pouquinho. E quando a gente apresenta mais de uma fase, né, duas ou mais fases, a gente chama de mistura, água e óleo. Claro que tem algumas circunstâncias em que água e óleo também, por incrível que pareça, eles se misturam, depende do tipo de óleo e qual a aplicação. Bom, mas enfim, então chamaremos uma fase de solução e mais de uma fase de mistura. Então vamos partir para o estudo primeiro de um diagrama bastante simples, que é o diagrama da água com açúcar. O diagrama da água com açúcar, ele vem representado, aliás, todos os diagramas vêm representados, com um eixo relacionado à temperatura e um eixo relacionado à composição química. O eixo relacionado à composição química ele vai ter que somar sempre 100%. Então, eu estou falando aqui de um diagrama que tem dois componentes, açúcar e água. 0% de açúcar, 100% de água. E assim vai, 20% de açúcar, 80% de água. Esse diagrama é um diagrama bastante simples, porque ele tem apenas dois campos separados por uma curva. No campo aqui da esquerda, nós temos a solução líquida, ou seja, eu garanto, né, o diagrama garante para a gente que qualquer ponto aqui eu terei água com açúcar em uma única fase, ou seja, será uma solução. Nesse outro campo, eu tenho duas fases, uma fase líquida, que é a solução, e uma fase sólida, que é o açúcar sólido, ou seja, que eu tenho uma mistura. Também o diagrama me garante que em qualquer ponto desse campo eu terei mistura, duas fases. Obviamente que ele é dividido por uma linha e essa linha está dizendo qual é o limite de solubilidade, ou seja, antes dessa linha todo o açúcar está solubilizado na água. Depois dessa linha o açúcar não consegue mais, não tem mais espaço para ele. Então como é que isso acontece? Como é que a gente consegue analisar esse diagrama? Pegamos primeiro um ponto aqui, vou chamar de ponto 1. O ponto 1 eu estou colocando a uma temperatura ambiente, talvez uns 25 graus Celsius, que devo estar fazendo hoje, uma composição na qual tem 20% de açúcar e 80% de água. Nessas circunstâncias, eu garanto que teremos apenas solução líquida, ou seja, aquela água meio esbranquiçada. No entanto, se eu pego essa quantidade de açúcar e vou aumentando até um percentual aqui de uns 75%, eu vou chegar num novo ponto no qual eu cruzei o limite de solubilidade, ou seja, agora o açúcar que eu estou colocando a partir desse limite, ele vai se depositar lá no fundo. Então eu tenho não só aquele líquido esbranquiçado, como a parte sólida lá no fundo, que é o açúcar sólido. Então eu tinha solução, agora passei a ter mistura. Mas, no entanto, eu posso pegar nessa mesma composição e efetuar isso a uma temperatura de 100 graus Celsius. Devemos nos lembrar do seguinte: primeiro, 100 graus Celsius, Wagner, isso é a temperatura de ebulição da água. Sim, é a temperatura de ebulição da água pura. Então, a água com açúcar não vai haver ebulição, mas vai haver um aumento da solubilidade. Então, ela deixa de ser uma mistura e volta a ser uma solução. Wagner, mas por que isso acontece? Bom, qual a explicação mais plausível que a gente tem para isso e que a gente acredita ser? Quando a gente fala da dilatação, a dilatação é um fenômeno no qual ocorre, mediante o fornecimento de calor, um aumento volumétrico, um aumento superficial, um aumento linear. Esse aumento, já que a gente não está colocando nenhum material a mais, só fornecendo calor, ele vai se dar porque os espaços, sejam interatômicos ou intermoleculares, estão aumentando. Se esses espaços estão aumentando, então fica mais fácil de solubilizar alguma coisa ali dentro. E por isso, essa curva de solubilidade, ou esse limite de solubilidade, faz com que nesse ponto eu consiga ter novamente o açúcar na forma de uma única fase, solução líquida, água com açúcar.
Então esse é um diagrama bastante simples, com coisas do nosso dia a dia que a gente conhece, para a gente começar a estudar diagramas um pouco mais complexos, tá? Então funciona de acordo com a composição química, de acordo com a temperatura.